Sejam bem-vindos ao PodCreaCast, um podcast do CREA Paraná voltado para engenheiros, agrônomos e geocientistas. O programa de hoje é muito especial, pois temos convidados que vão falar sobre o termo de compromisso assinado durante o EPEC no selo de boas práticas contra a violência a mulheres. Então, apresentando nossos convidados de hoje, temos o presidente do CREA Paraná, engenheiro agrônomo Clodomir Ascari. Muito bem-vindo, presidente. Obrigado, obrigado pela oportunidade de poder falar desse tema que nós temos tratado com muito carinho dentro do nosso CREA Paraná. Temos também a engenheira civil, deputada federal e secretária de Estado, Leandre Dal Ponte. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um orgulho estar aqui, podendo tratar desse assunto dentro do meu conselho, porque eu acredito que a mudança que a gente quer começa de dentro para fora. Estamos também com a Jéssica Base, que é presidente da CIPA e dentro do CREA é responsável por garantir que essas boas práticas sejam realizadas e que o selo seja alcançado, correto? Exatamente. Obrigada, gente. A nossa intenção dentro do CREA, enquanto conselho, é tirar tudo que for colocado, tirar do papel e fazer acontecer. Bem, Bom, então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Acho que, primeiro de tudo, o que é o selo? O que é esse selo que a gente está discutindo? Bom, primeiro eu gostaria de registrar o quanto nós ainda temos de desafios para que as mulheres possam alcançar a igualdade através de políticas de equidade. O Paraná hoje, infelizmente, é o terceiro estado com o maior número de mortes contra mulheres. Nós tivemos em 2023 mais de 250 mil boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil de violência praticada contra as mulheres. E também mais de 50 mil medidas protetivas de urgência concedidas às mulheres que corriam risco de vida, com risco iminente de morte por conta da questão da violência. E isso é uma realidade que o Estado tem trazido como prioridade para que a gente possa mudar, combater a violência contra as mulheres aqui no estado do Paraná. É uma prioridade do governador Ratinho Júnior, mas sozinho o Estado não tem todo esse alcance. Nós precisamos envolver a sociedade. Então, em parceria com a ABNT e o Instituto Nós por Elas, o governo do estado do Paraná trouxe para o Paraná a implementação do selo de boas práticas no combate à violência contra as mulheres, seja em ambientes públicos ou privados. Quando a ABNT me procurou, a primeira instituição que eu tive assim o desejo de convidar para estar junto com o governo do estado foi o CREA Paraná, por ser o meu conselho. Eu que sou engenheira civil, sei o quanto ainda para nós mulheres é uma profissão desafiadora. E eu, conversando com o nosso presidente Clodomir, prontamente ele se comprometeu com essa causa tão importante de mais do que implementar o selo dentro do CREA, que é uma certificação das instituições que hoje desenvolvem ações práticas para o combate da violência contra as mulheres. Mais do que isso, a gente teve também o apoio do CREA para que a gente possa, além do conselho, né, da instituição CREA, a gente poder levar essas ações para outras instituições, também para as empresas da construção civil, das engenharias, da agronomia, das geociências, para que eles também, a exemplo do nosso conselho, busquem essa certificação que, com certeza, traz para as empresas conceito, reconhecimento, atrai talentos e melhora o ambiente de trabalho. Eu acredito que com isso, presidente Clodomir, a gente vai conseguir, inclusive, incentivar cada vez mais as mulheres a virem para essa profissão que é extremamente importante, desafiadora, e é dentro da nossa profissão que estão os talentos que buscam as melhores soluções para problemas complexos. E não podia ser diferente. O problema que envolve a violência contra as mulheres, ele é complexo. Envolve muitas variáveis. Envolve questões familiares, envolve sentimentos, envolve a intimidade da pessoa, mas envolve também a economia. Porque hoje somos nós que acabamos pagando essa conta, porque todos esses dados que eu trago, eles têm custo. claro. Um boletim de ocorrência tem um custo. Proteger uma mulher tem um custo. Uma medida protetiva tem custo. E quem é que paga por tudo isso? Todos os paranaenses, todos os brasileiros. É lógico que a vida de uma pessoa
não tem preço. Então, por isso é que vale a pena todo esse nosso trabalho. Mas nós não podemos mais apenas trabalhar no efeito do problema, tentar combater o efeito do problema. Nós podemos trabalhar na causa do problema, evitando que ele aconteça e salvando a vida de milhares de paranaenses que, infelizmente, todos os dias são vítimas de violência e, anualmente, infelizmente, nós perdemos colegas, amigas, familiares, pessoas importantes nas nossas vidas, infelizmente, por conta de crimes que hoje já é tipificado como crime hediondo, mas qualquer pena que você possa imputar ao criminoso não vai trazer essa pessoa de volta. Por isso que essas ações que a gente está implementando aqui hoje, em parceria com o CREA, é muito importante. E eu quero parabenizar o nosso conselho por ter tido essa atitude, essa iniciativa de, além de ajudar nós, divulgar, também implementar dentro da nossa instituição. Secretária, a gente fala de violência, pensa-se muito sobre violência física, mas esse não é o único tipo de violência que a gente observa por aí. O selo ele também ajuda a combater os outros tipos de violência, seja ela mental, seja ela no mercado de trabalho, por exemplo, de fazer a mulher não acreditar que ela é capaz. Sim, o selo ele traz diversas ações para que a empresa possa ir se adequando, entre elas, inclusive, a conscientização, a divulgação, né, de toda essa legislação existente hoje. As violências foram tipificadas, nós temos diversos tipos de violências hoje que são tipificadas pela lei: a violência física, sexual, patrimonial, psicológica, violência política de gênero. Então, toda essa divulgação e conscientização também reflete nos números de ocorrências, porque é lógico que os 250 mil boletins de ocorrência não significa que o Estado está mais violento porque está registrando mais, mas demonstra que as mulheres estão mais conscientes e encorajadas a fazer denúncia, entendendo que aquilo que muitas vezes elas passam, que durante um longo tempo foi naturalizado, agora é passível de punição. E é necessário que a gente faça o enfrentamento, a conscientização, principalmente dos homens, que são os autores da violência, de que muitas coisas que até bem pouco tempo atrás era aceitável, hoje a gente não pode mais olhar com naturalidade, muito pelo contrário. Precisamos tomar consciência e entender que isso é crime e que haverá sanção para aquele que for infrator. Presidente, ontem o senhor trouxe dados aqui na abertura sobre a participação feminina em engenharia. Como é que o senhor, como presidente, observa essa entrada cada vez maior de mulheres na profissão e também a dificuldade delas entrarem no mercado de trabalho? Bem, Guilherme, primeiro eu preciso parabenizar o governador, nosso governador Ratinho Júnior, pela escolha da Leandre, deputada federal, e à frente da secretaria, que eu conheço ela há mais de 10 anos, certamente, um pouco mais que isso, e nunca vi alguma conduta que não fosse a melhor possível. Então, Leandro, e quando nós tivemos a possibilidade de fazer esse convênio, né, Jéssica, eu fiquei muito feliz porque eu tenho certeza que nós vamos evoluir e vamos crescer junto. É um tema que eu, desde a época da campanha ainda da presidência, eu conversava com as mulheres e falei: olha, pessoal, o que eu penso, nós temos o nosso comitê mulheres aqui. Eu falei: olha, nós temos que sair da teoria e ir para a prática. Teoria há tempo, eu ouço teoria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu quero praticar. E quando nós começamos a conversar sobre isso, Leandro, olha, eu agradeço muito por você ter dado essa oportunidade para nós. Porque eu falei com a Jéssica, com a Adriana Balmer, eu falei: olha, tudo o que for possível, estiver dentro da lei, dos meus limites, eu vou fazer para isso. É obrigação nossa fazer isso. E a sua pergunta, Guilherme, a gente vê o espaço ocupado pelas mulheres. Nós temos um exemplo dentro de casa. Um pouquinho mais da metade do nosso quadro é composto por mulheres e ocupado em funções gerenciais, funções de lideranças. Então, nós estamos praticando muito isso. Convênios que temos firmados aí com entidades para a contratação de engenheiros, estamos colocando metade de cada. Metade homem, metade mulher. Enfim, é um começo. Mas eu tenho falado para a Jéssica, enfim, para todo o comitê das mulheres, que o CREA vai fazer uma parte disso. Assim como o Leandro falou, sozinho, o Estado, o presidente do CREA não vai resolver. Nós temos que envolver todas as mulheres, os homens também, para que
aqui nós vamos plantar uma semente, mas eu quero que isso chegue a todas as empresas aonde nós ocupamos espaços, homens e mulheres, porque não vamos deixar as mulheres sozinhas nisso. Os homens também têm que chegar lá e dar essa oportunidade de trabalhar junto, porque senão a gente vai demorando e não vai acontecer. E nós precisamos resolver isso. Então é isso que eu acho que a gente tem feito e eu tenho pedido. Eu até combinei aqui de falar pouco, porque eu quero ouvir muito a Jéssica, e eu falei a ela: Jéssica, o que for possível, faça. E a Leandre também, eu falei: Leandre, nos entregue todos os caminhos, que eu vou pôr toda a equipe que eu tenho disponível para isso. Se precisar, nós contrataremos mais pessoas, enfim, tudo que for possível para nós resolver isso e dar capilaridade. Nós precisamos chegar aonde precisa para aumentar essa nossa participação, tá bem? Então, aproveitando na prática, o que que o CREA está fazendo para se adequar à certificação? Bom, Guilherme, na prática, a gente já vê um movimento de legislação que vem desde 2006 com a Maria da Penha, em 2022 e 2023 que teve as atualizações das NR, tanto a NR1 quanto a NR5, que fala das questões de assédio, das questões de saúde mental do trabalho. Nós tivemos também a Lei 14.457, que é o programa Emprega Mais Mulheres, que instituiu a CIPA, as responsabilidades pelas condutas de assédio moral, sexual, violência contra a mulher e outros, né, outras pessoas que estão em posições vulneráveis dentro do trabalho. Como presidente da CIPA, eu comecei a atuar nesse sentido, em trazer para o corpo funcional essas informações. E aí, esse ano, nós tivemos a oportunidade de assinar, né, o protocolo de intenções lá com a cereja desse bolo, que é o selo da BNT com o Nós por Elas. Quando eu entrei no CREA, 15 anos atrás, na primeira entrevista que eu fiz, o meu gerente na época perguntou assim: o que que você conhece o CREA? Você sabe o que o CREA faz? Eu falei ensaiado, né? Porque eu queria impressionar, afinal de contas, era o primeiro dia. Eu falei: ah, sim, é cumprir e fazer cumprir a legislação. Naquela época, eu não tinha consciência do quanto eu estava certa. Porque a gente tem no CREA hoje uma postura de apoio à sociedade, de trazer a segurança, de oferecer bons profissionais, de punir maus profissionais, de garantir que os nossos engenheiros, agrônomos atuem nas suas áreas de competência com excelência. E o CREA ele tem uma grande notoriedade social. E quando o CREA levanta uma bandeira de conformidade, de garantir que a legislação vai ser cumprida, de mostrar para a sociedade que a gente vai conquistar um selo onde está garantindo que as nossas ações atendem os requisitos de boas práticas da violência contra a mulher, é uma questão assim muito forte para a sociedade, não só para os engenheiros, não só para os É um funcionários. exemplo. É um exemplo, exatamente, né? É aquela coisa assim, somos como água, vamos permear todos os lugares. Nós vamos mostrar para a sociedade que o CREA ele não está só interessado em inserir as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres têm crescido, sim, nas áreas de engenharia, como têm crescido no direito, na medicina, e isso é uma evolução que vem desde os tempos das nossas avós, né? As mulheres começaram a ter mais área de trabalho, só que também acabaram sendo caladas pelo ciclo da violência que é identificado nessas questões do selo, né? As pessoas falam, ai, por que que ela não sai da situação de violência? Ela não entrou numa situação de violência. Ela entrou tendo um relacionamento saudável, ela entrou sendo conquistada, ela entrou sendo ouvida e de repente ela começou a ser cerceada em suas opiniões, ser afastada do convívio familiar, ser afastada dos amigos, de repente perde o emprego, fica em casa, eu te sustento, né? Para que que você vai sair? E essa mulher se vê numa situação, como a Liane bem colocou, de envolvimento de sentimento, de responsabilidade, de cuidar dos filhos e de dependência financeira. Então, como é que ela vai sair de uma situação e não ter para onde ir? E não encontrar apoio? E essa inovação da BNT, junto com o Instituto Nós por Elas, em colocar as empresas como parceiras, é um diferencial enorme, porque muitas pessoas começam a dar sinais de que estão sofrendo violência dentro do seu convívio profissional. Era isso que eu ia perguntar agora. O Exatamente. selo, ele funciona também como uma espécie de alerta, de sinal. Ó, se eu observo isso daqui, quer dizer que é importante ligar o É, alerta vermelho. são 4 níveis de certificação, né? É o bronze, o prata, o ouro e platina.
Dentro para a obtenção desse selo, são cumpridos alguns requisitos. São 3 para o bronze, 5 para o prata, 7 para o ouro e 14 para o platina. Dentro desses requisitos, tem a capacitação dos funcionários, do corpo funcional, para acolhimento e a informação para as funcionárias que tragam situações do que é violência. Porque a gente associa muito a violência com um tapa. E a gente teve uma associação assim com o cercear da sua vontade, né? Com tirar a sua intenção. É como se fosse um jogo de tênis. O jogo de tênis você quer que o outro erre. E a gente não quer jogar tênis, a gente quer jogar frescobol. Frescobol a gente ganha quando todo mundo acerta, né? Então, assim, trazer para as mulheres, para as funcionárias, um canal de ouvidoria, de denúncia, que elas possam reportar essa situação, inclusive dentro da sua comunidade, dentro da sua casa, dizer para elas, olha, se você conhece alguém em situação de violência, você tem que procurar essa delegacia ou esse canal, nesse lugar tem um acolhimento. Então, por isso, o selo é muito forte nisso, em estabelecer parcerias com ONG, com órgãos governamentais e outras empresas que têm essa postura também, para ter um respaldo, né? Secretária, aproveitando, como é que está essa questão? Muita gente está aderindo a essa ideia? Na verdade, o selo, ele é o troféu, vamos dizer assim, né? Aham. Quando a empresa estabelece uma conduta, um protocolo, porque hoje a gente tem muita dificuldade quanto a isso. Muitas vezes você até identifica que a pessoa está passando por uma situação de violência e você não sabe como apoiar essa pessoa. Então, você aderir a essa norma técnica que traz esse protocolo e que, como consequência disso, traz um reconhecimento, te certificando como uma empresa de boas práticas, e tu só vai ter boas práticas comprovadas se você tiver um protocolo que você segue, aonde você possa verificar se realmente tudo aquilo que você se comprometeu ao assinar, por exemplo, ontem o termo de compromisso, que foi instrumento de muita alegria nossa ao presidente fazer essa adesão a esse termo de compromisso. Na sequência, nós vamos ter como verificar tudo isso. E com o passar do tempo, a gente vai conseguir ter o resultado de todo esse trabalho. É uma política de longo prazo. Nós precisamos, primeiro, construir todo esse caminho de protocolo. Segundo, a gente precisa fazer uma mudança cultural. E isso a gente só faz com mobilização, sensibilização, muito trabalho, né? Principalmente comunicando de dentro para fora. Quando eu estou treinando os funcionários, que dentro do processo de certificação eu tenho uma etapa que é o treinamento dos profissionais que atuam dentro da instituição, eu estou também levando para ele uma mensagem que aquilo que eu não quero que aconteça dentro da empresa, entre os colegas de trabalho, eu também não quero que aconteça dentro de casa. Porque, na maioria das vezes, aquele homem que é um bom profissional, uma pessoa muito exemplar dentro da empresa, muitas vezes é aquela pessoa que você leva um susto quando ele se envolve numa situação de violência doméstica e familiar, porque você não percebe esse tipo de comportamento dele dentro da empresa. Quando eu trago esse assunto, que muitas vezes a raiz dele é no ambiente familiar, para dentro do ambiente corporativo, eu emito uma mensagem para essa pessoa que a gente não vai tolerar mais isso. E quando eu pratico isso dentro da empresa, dificilmente eu não leve essa prática de respeito, né, de compromisso para dentro das nossas famílias. E eu quero, assim, mais uma vez aqui registrar o nosso reconhecimento ao trabalho que o CREA está fazendo, a exemplo do que a Jéssica está fazendo dentro da comissão da CIPA, que é extremamente importante, que traz também essa preocupação e essa prevenção, além da questão do acidente de trabalho, né, de construir um ambiente seguro no sentido físico da pessoa, nós também estamos preocupados, né, com esse processo. O CREA emite essa mensagem. Nós, enquanto instituição, estamos preocupados com a questão mental das pessoas, com a saúde mental dos nossos profissionais. Quantas mulheres que trabalham nas empresas que têm problema de saúde mental, que não é fruto da sobrecarga do trabalho, e sim da sobrecarga da jornada que ela tem fora também do trabalho, que nós, enquanto empresa, temos que entender que se hoje o mundo gira, e gira bem, e muitas vezes
ou na maioria das vezes, os homens é que têm os maiores privilégios, por isso, é porque tem uma mulher na sua retaguarda, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando de toda a parte de cuidados que as pessoas que fazem parte dessa família precisam para exercício da sua vida diária. Então, você pega as mulheres que hoje trabalham fora, a grande maioria delas também tem uma sobrecarga com as atividades domésticas. Jornada dupla. Ou tripla, né? Tripla. É a questão de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, e ainda trabalhar, ser uma excelente profissional e tudo isso mais. E quando a gente olha para uma profissão como a engenharia civil, e você perguntava aqui para o presidente a questão da taxa do crescimento das mulheres entrando nessa área, eu acredito muito que um pouco que impede as mulheres é porque é uma profissão ainda bastante masculina, é uma profissão que exige que você esteja, principalmente na engenharia civil, que é o meu caso, no canteiro de obras, e o respeito que se tem lá dentro é meio questionável muitas vezes. A pessoa tem que ter um posicionamento que um homem não precisa ter. Agora, o respeito que eu tenho com um homem, eu tenho que ter com uma mulher. Os dois têm a mesma qualificação técnica, a mesma autoridade técnica, e tem que ser respeitado da mesma forma. Mas, infelizmente, culturalmente, se tem essa questão de inferiorização da mulher frente ao homem. A gente enfrenta muito isso dentro do campo da engenharia civil, em especial. Mas, assim, nós estamos trabalhando em 3 frentes dentro do governo do Estado. A primeira dela é a prevenção, que a gente acredita que é a mais eficaz. Mas a gente sabe que os casos ainda continuam acontecendo e continuarão acontecendo. A gente tem que trabalhar também numa frente de proteção para essas mulheres, mas também promoção. Então, a gente traz esse tripé de prevenção, proteção e promoção. E o CREA ajuda a gente em todos esses fatores. Veja, quando a gente está fazendo um processo de certificação, está buscando, né, estar de acordo, porque certificação é isso, né? É você certificar que tu está de acordo com a política vigente. Você está ajudando a prevenir muitos casos de violência e salvando muitas vidas. Quando se cria canais de denúncia, condutas operacionais, corporativas, para as mulheres que são vítimas de violência, você está ajudando a proteger essas mulheres. Você também está salvando vidas. E quando você traz a equidade para dentro das ações, você está promovendo. Exemplo, na prática, é o convênio que o CREA fez com a Itaipu Binacional e com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para a contratação de engenheiros e engenheiras para atuarem nos municípios como residentes na questão da gestão de projetos e elaboração de projetos. O presidente anunciou, ele não precisava ter feito isso. Ele podia ter dito, olha, eu já estou conseguindo 50 engenheiros para 50 prefeituras do Paraná. Já é uma excelente atitude, uma excelente notícia. Quando ele traz que desses 50 profissionais, nós teremos que ter paridade de homens e mulheres, ele assume na prática uma responsabilidade que ele assinou ontem no papel. Então, isso é praticar aquilo que prega. E está extremamente alinhado com aquilo que a gente está construindo, essa política que nós estamos construindo. Queria só registrar e lembrar. Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, aqui no Paraná, tem menos de 2 anos. Foi criada em janeiro de 2023. Eu assumi, ela começou a rodar em março de 2023. Então, tu veja, nós temos pouco mais de 1 ano e meio de existência, mas com muitas vitórias que a gente já pode celebrar. Sabemos que a caminhada é longa ainda, temos muito a fazer pela frente. Mas, a exemplo do CREA, quando o CREA torna essa decisão pública, ele inspira outras instituições. Nós temos também hoje, já em processo bem avançado, o SESI, o SEBRAE, a FIEP, a OCEPAR, a FAEP, a FETRANSPAR, e também empresas privadas, a exemplo, que aqui posso citar 2, que também ligadas à nossa área, que é a Case, né, a empresa que é uma multinacional, com 3 subsidiárias que já estão no processo de certificação, e os Andaimes Versátil, que é uma empresa paranaense que também já está no processo de certificação, junto com o CREA Paraná. Tem muitas outras. Eu preferi trazer esses 2 exemplos porque estão ligados tanto à área da agronomia quanto à área da engenharia.
são de casa já. que são de casa. Presidente, esse exemplo é motivo de orgulho na sua gestão? Olha, por tudo que eu ouvi até agora e já tinha ouvido antes, é por isso que eu tenho me dedicado para que tudo aconteça da melhor maneira possível. E também sobre a nossa avaliação que virá, Jéssica, eu aceitaria de 9,5 a 10. Menos que isso aí para mim já não ia estar bom, porque olha, gente, eu estou assim muito animado e como eu disse, eu não esperava outra ação, outra atitude da nossa secretária Leandre, pelo que eu conheço ela. Sei que onde que ela colocou a mão dela, desde os primeiros trabalhos dela, como secretária ainda do município, né? Ela fez exatamente isso. Ela fez a revolução e fez acontecer. Eu acho que, como eu falei, o governador não podia ter feito uma escolha melhor. E é por isso também que ela deixou de ser deputado para assumir esse desafio aí. E eu vejo muito bem encaminhado e eu, da minha parte, repito, tudo que puder ser feito, deverá ser feito, Jéssica. Eu preciso o teu apoio e motivar as mulheres e os homens também. Não é só a questão das mulheres. Nós precisamos apoiar essa iniciativa aqui. Leandro, obrigado, porque como eu falei, uma coisa que eu não gosto que as pessoas tragam para mim é só problemas. Eu sempre peço, me tragam, eu gosto muito de críticas, mas me trago junto às alternativas. E como fazer? Porque esse negócio de dizer, alguém tem que fazer alguma coisa por isso, não leva a nada. Nós temos que dar nome, sobrenome, data, local, hora para começar e para fazer dar um encaminhamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É por isso que eu fico bastante feliz aqui, primeiro por ter a participação da Leandra, como eu já falei, e ver esse encaminhamento como está aqui. E se me permite, presidente, é muito importante, como o senhor mesmo disse, falar para o não convertido. Porque as mulheres, elas são as vítimas. Elas já conhecem tudo isso. Se eu reunir elas para falar, eu vou estar falando para convertidos. Nós temos exemplo no governo do estado de um programa que estamos desenvolvendo junto com a Secretaria de Segurança Pública, que é Papo de homem para homem. É eles reunirem os homens para falar sobre o combate à violência contra as mulheres. Porque eu tenho que falar com o autor da violência. Eu não preciso mais falar com a vítima. A vítima, eu preciso proteger. As mulheres, eu preciso divulgar seus direitos, né? Ela ter conhecimento dos tipos de violência e saber que quando ela levar isso ao conhecimento das autoridades policiais, esse agressor será detido e será punido. Nós fizemos uma operação no início desse ano que nos 2 primeiros meses de atuação da polícia civil e militar, foram detidos mais de 1.000 infratores, homens, agressores de mulheres. Entre eles foram cumpridos mandatos em aberto de prisão de estupradores, criminosos que cometeram feminicídios e muitos presos em flagrante para mostrar que a impunidade não vai prosperar, que é isso que eu falei para você. A gente precisa prevenir, mas a gente precisa proteger. Só que se a gente também não punir, a gente nunca vai conseguir educar essas pessoas. Embora talvez a prisão não seja a única alternativa e também nem a mais recomendada, ela precisa ser pedagógica. Porque se também não acontece nada com a pessoa que comete o crime, a encoraja a fazer cada vez mais vítimas e com crimes cada vez mais perversos, que é o que a gente tem percebido. Então, esse programa que nós desenvolvemos é o Programa Mulher Segura, que traz dentro dele a Operação Vida, que é prender o agressor, e o de homem para homem, que é a sensibilização também dos homens para essa temática, tem trazido um grande reflexo para a nossa política. E nós temos percorrido o Paraná com a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres, que foi, Jéssica, a maior mobilização da história do nosso estado em defesa das mulheres paranaenses. E eu acredito muito, assim, que haverá mudanças, né? Porque, como diz aquela música Anunciação, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido e eu não duvido, pois já vejo seus sinais. O que estamos fazendo aqui hoje é sinal de mudança. E como disse Vitor Hugo, nada é tão poderoso como a força de uma ideia cujo seu tempo chegou. E o tempo chegou. O tempo de homens e mulheres viverem em paz e terem igualdade de deveres e de direitos e responsabilidades é hoje, não é amanhã. A gente não pode mais esperar. Pessoal, só lembrando, piada também
é o tipo de violência contra a mulher, né? Eu acho que começa nas pequenas coisas. E deixando esse alerta, a gente encerra o nosso programa de hoje. Acabou nosso tempo já, Passa rápido, passa né? muito rápido. Gostaria de ouvir de vocês as últimas palavras, por favor. Bom, eu vou atravessar aqui e tudo que foi falado é muito importante. O que a Leandro falou, em proteger a vítima tem que ser a curto prazo, a punição pode correr em paralelo, mas uma coisa que a gente vai perceber e não vai demorar vai ser a mudança de cultura, porque a violência doméstica é transgeracional. Uma criança que vê o pai batendo, a filha que vê a mãe apanhando, ela interioriza aquilo como normal, acontece na casa dela. Quando isso começa a mudar, as gerações que vêm aí vão ser muito melhores nesse sentido que aqui acompanhou tudo isso. Então, eu acho que tem tudo para dar certo e provocar uma mudança cultural. Deputada? É o primeiro passo que nós estamos dando, necessário, mas nos coloca à frente no tempo. E eu quero, assim, mais uma vez, reconhecer o engajamento do nosso conselho, falar, presidente, do orgulho que tenho de ter sido acolhida aqui dentro do conselho, e mais do que isso, ir além das minhas expectativas, o que o CREA Paraná está fazendo. Então, parabéns, Jéssica, toda a equipe do CREA, fico bastante feliz, não apenas como secretária de Estado ou como deputada federal, eu fico, assim, muito satisfeita como mulher, como paranaense, de ver que estamos cada vez mais encontrando respaldo para que as mulheres possam, de fato, ocupar o lugar que ela quiser, ela possa estar onde ela quiser. E tudo isso feito de forma coletiva entre homens e mulheres unidos por um Paraná melhor, mais igualitário, mais justo e principalmente que respeita as mulheres. Bem, da minha parte, pessoal, eu acompanhando aqui, eu ficava pensando aqui o que eu deveria falar para finalizar, mas assim, quando eu ouço toda essa história de mulher, agressão, não é um ambiente que é familiar para mim. E às vezes a gente acha que é um exagero. Mas se eu não tivesse amigos, por exemplo, tem o delegado, a delegada da mulher lá em Pato Branco, que agora ela está num outro setor, mas era muito amiga minha, eu tive vários contatos. E ao relatarem as histórias, coisa que eu não acredito, assim como violência com criança, eu não acreditava. E tem vezes que eu ainda tenho dificuldade de acreditar coisas que acontecem. Então, talvez alguém esteja assistindo esse programa e deva imaginar isso aí. Não é um exagero. Mimimi. É mimimi. E não é, gente, porque eu conversei com o delegado de polícia, fui para ver o direito, mas é tudo isso e muito mais, gente. Então, muito embora a maioria, talvez, que esteja assistindo aqui, não convive, não age dessa maneira, e talvez tenha dificuldade até de acreditar que nós estamos falando aqui. Mas faça esse exercício, procure aí um amigo, um delegado, ou vá até uma delegacia e se informe, pegue as informações, a própria secretaria que a Leandro comanda, hoje tem essas informações. Infelizmente, isso está acontecendo. Por isso que eu tenho insistido, porque nós precisamos agir também. Porque, infelizmente, é uma realidade essa situação. Eu não gostaria que fosse assim. Então, Leandro, eu fico muito feliz, mais uma vez falo isso, de poder estar contigo nesse momento aqui, tá? Muito obrigado, tá? Obrigado. Obrigada, Rosemary. Não. Parabéns, Jéssica. Obrigada. Obrigada, porque ela vai ajudar a ser implantadora nos outros. Tá, Com pode certeza. contar com E a ele. Leandra sendo nossa madrinha aí no CREA Eu Paraná. não tinha pensado nessa questão embora eu sabia que tinha já esse encaminhamento, é que a gente tem tanta coisa para pensar, Você veja, mas é interessante fazer a mudança que teve do ANR1 agora, que foi em agosto, ela coloca dentro do PGR todas as questões de saúde mental e vai ter que constar no PGR e vai começar a ser medido em maio. Se as empresas não comprovarem medidas mitigadoras para ambiente psicossocial saudável dentro do trabalho, vai constar no ASO do funcionário. A lista de doenças aumentou em várias doenças do trabalho com aspectos psicológicos. E uma mulher que sofre violência ou um filho que tem uma situação de violência em casa, como é que ele vai desligar a chave e vai trabalhar num ambiente saudável, né? Assim, tem que ser uma é construção muito coletiva. difícil. E por isso que a gente falou do alerta, né? Então, Exato. vamos todo mundo ficar atento ao que está acontecendo à nossa volta e denunciar.
Denunciar é o É caminho isso. também, né? Acabamos esquecendo de falar da denúncia. Da denúncia. Pessoal, 180. muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. Tem muito mais coisa por aí. Acompanhe nossa programação no YouTube e nas redes sociais. Abraço e até a próxima.